João 6, de 1 a 15. Diz assim o texto: Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que o tinham visto realizar entre os doentes. Só um minutinho, não estou conseguindo enxergar direito com esses aqui. Eu preciso fazer uma retificação, viu, Joca? Ok. Quando chegou ao outro lado, ele subiu a uma colina e sentou-se, cercado pelos seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Filipe: onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé de Filipe, porque já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: há um menino aqui com 5 pedaços de pão e 2 peixes, mas para uma multidão como esta, isso é como uma gota num balde. Jesus disse: façam o povo se assentar. A grama verde formava um belo tapete natural, e eles se acomodaram ali, cerca de 5.000 pessoas. Então, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que o povo comeu, até se fartar, ele disse aos discípulos: ajuntem as sobras, para que nada seja desperdiçado. Eles obedeceram e encheram 12 cestos grandes com as sobras dos 5 pedaços de pão. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram: este com certeza é profeta, o profeta de Deus, aqui na Galileia. Jesus percebeu que no entusiasmo deles já cogitavam a ideia de fazê-lo rei. Por isso afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Jesus percebeu uma grande multidão que estava se aproximando e comentou com Filipe: onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé de Filipe, porque já sabia o que fazer. No domingo passado, nós trabalhamos aqui o texto anterior a esse, em Marcos. E a proposta do calendário litúrgico foi para João. É um texto muito parecido. Todos os evangelhos vão contar esse episódio da multiplicação dos pães. Esse aqui talvez seja o milagre mais explorado e mais relatado nos evangelhos. Conta-se nessa história que Jesus estava ali com uma multidão. E o texto registra apenas 5.000 homens. Sabe o que isso significa dizer? A presença do menino aqui, que tinha os pães e os peixinhos, já diz que não eram só homens. Havia crianças também. E se havia crianças, muito certamente havia mulheres. Mas o texto não conta, porque na época não se contavam mulheres e crianças. Disse apenas que eram 5.000 homens. Os estudiosos
tem afirmado que nesse episódio havia ali cerca de mais de 20.000 pessoas. Imaginem vocês, e eu gosto agora de seguir a minha professora da escola dominical. Imagina a cena, faz um filme na sua cabeça. Ali, Jesus tinha feito alguns milagres, pega um barco, vai com os discípulos. O texto diz que a multidão era tão grande, imagina aí, mais de 20.000 pessoas, e a agitação, e todo mundo ouvindo falar que Jesus era o cara do momento, que estava resolvendo as questões. Se a gente ler atentamente os evangelhos, e nesse texto aqui, Jesus vem curando, fazendo curas, libertando as pessoas, trazendo esperança ao coração das pessoas. Lá em Marcos, no domingo passado, a gente falava isso, e aqui também João vai ressaltar esse olhar compassivo de Jesus, coisa que não se tinha no domingo passado, e eu vou sempre voltar aqui, indo e vindo. O texto diz que Jesus olha para o povo e vê uma multidão que eram como ovelhas sem pastor. E ele se apresenta ali para essas pessoas como esse pastor. Elas eram ovelhas sem pastor, mas agora encontram o pastor. Para fazer aqui valer a figura do pastor, naquela época, o pastor de ovelhas era essencial. Uma ovelhinha, falo do animal agora, uma ovelhinha sem o pastor morria. A ovelha é míope por natureza. Se não tiver o pastor para dar direção, ela não encontra nem o lugar onde vai comer. A ovelha é frágil emocionalmente, precisa do analista. Já estou me vendendo, né? A ovelha precisa de ter alguém do seu lado para conduzir, para firmar os seus passos. A ovelha cai fácil por essas condições nos acidentes do terreno. É preciso que o pastor, de vez em quando, vá lá com o seu cajado e arranque ela do buraco. Ovelhas são rebeldes. É preciso que o pastor, às vezes, quebre a sua patinha, para que ela não vá para o perigo e não morra. Depois ele conserta e fica ali mais dócil. Sem pastor, não há vida para essas ovelhas. E o texto traz essa figura belíssima, e a gente não tem como não recorrer ao Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, na tradução da escola dominical, que vem direto lá do hebraico. O Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Por que Ele não me falta? Nada me faltará, de nada terei falta. Esse pastor, que é presente, está aqui, diante dessa multidão, que não tinha esperança, que não tinha forças para lutar, que talvez já tivesse desistido de muita coisa, muitos caminhos, muitos sonhos, seus projetos, talvez nem projetasse mais nada, e Jesus aparece como esse. Hoje, a gente tem aqui a nossa realidade. Eu já contei isso aqui uma vez, ou mais de uma vez, me perdoe se você já está ouvindo isso pela terceira, quarta vez. Eu lembro que estava vendo um programa do Netinho, não sei quem lembra desse programa. Netinho era aquele pagodeiro e tal, que foi fazer o programa lá do dia do sonho, né, e tal, e ele ia na casa das pessoas, e pessoas muito pobres, ele dizia, chegou o seu dia, vou fazer o seu sonho e tal, papapá, e chegava na casa e transformava, aquela coisa da transformação, né, da casa, projetos e tal, alguma coisa que a família queria, precisava, mas não tinha condição de ter, e o programa chegava para fazer ali acontecer. E ele encontrou com o Marquinhos, um garoto de 10 anos de idade. E lá, conversa, aquela coisa toda, pagodeiro, né? Todo malandro, falando com o menino e tal, abraçou o Marquinhos. Ei, Marquinhos, tal, que legal, tá gostando da gente aqui? Marquinhos, diz aí, qual o seu sonho para nós? Qual o seu sonho?
Aí o Marquinhos olhou assim, eu não tenho sonho. Aí já ficou aquele clima, né? E é assim, não, você não tem sonho? Mas seu sonho, quando você for grande, o que você quer ser? Ele, não tenho sonho. E aí o netinho ficou mais assim, falou, por que você não tem sonho? Porque minha mãe ensinou que a gente não deve sonhar, porque a gente é muito pobre, a gente não tem nada. Então, se a gente sonha, a gente sofre, porque a gente nunca vai conseguir realizar o sonho. Essa não é a realidade só do tempo de Jesus. Essa é a nossa realidade. E talvez você não seja como o Marquinho, nem eu, mas alguns sonhos, algumas coisas podem ficar aqui. A gente pode ter perdido as forças para algumas coisas. E Jesus, nesse texto, nos mostra não apenas que Deus é capaz de fazer milagres, mas mostra essa face bondosa, amorosa de Deus, de quem Deus é, o Deus que é presente na vida da gente, se compadece da nossa existência. Se você ler atentamente o livro todo de João, eu já passo aqui um deverzinho, dever não, como é que é? Prazer de casa, vou passar um prazer de casa. Leia o Evangelho de João hoje, você vai conseguir ler o Evangelho todo à tarde, depois do almoço, só se você comer uma feijoada aqui não, mas lá no finalzinho, capítulo 20, indo para o final, você vai ler que João escreve esse evangelho com uma finalidade, para que todos possam olhar os sinais, porque milagre em João é sinal, que aponta para quê? Um sinal que aponta para Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Olha aqui, Jesus multiplica os pães e os peixes, e a multidão diz o quê? É o profeta, é o enviado de Deus. Em outras palavras, eles estão aqui próximos à festa da Páscoa, e nesse tempo era um tempo de esperança, em que se falava do Messias, o Messias vai chegar, e Jesus se aparece aqui para dizer, olha aqui, esse tempo chegou, esse tempo é presente, não é apenas um tempo de milagres, mas é um tempo para dizer, Deus é presente, não se esqueceu, pode sonhar, não sepulte os seus projetos, não se sinta sozinha, sozinho na caminhada. Esses sinais de João, diz o próprio João, são para que creiamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para, em crendo nele, tenhamos vida e vida eterna. Amém? Eu disse que não era uma pergunta, né? João está dizendo, creiam em Jesus e tenham a vida eterna. Vida eterna, irmãos, e eu queria já dar a você uma chave de leitura para os evangelhos e para toda a Bíblia. Não fique pensando em vida eterna, em algo que vai acontecer lá. Lá. Sabe o que eu estou me referindo? Quando a morte chegar. Vida eterna não é isso não. Isso é só um pedaço. Vida eterna é de lá até lá. Vida eterna é essa nossa existência. Nós estamos dentro da vida eterna. Quando os evangelhos nos chamam a crer em Jesus, para que tenhamos a vida eterna, é para que tenhamos a vida eterna agora. Porque já temos a de lá. Tem um princípio na compreensão hebraica do Tzimtzum, que era um conceito em que Deus é eterno e Deus é o dono da eternidade. Ele resolveu criar na eternidade, pensa na eternidade como uma linha, tá? Ele criou um lapso, uma bolha na eternidade
que se chama de Tzimtzum, conceito hebraico lá, que é a temporalidade, que ele resolveu criar a existência nossa. Esse Tzimtzum é o tempo em que a gente conhece a eternidade dele. É o tempo em que a eternidade dele nos é tocada. Portanto, nós já estamos dentro da eternidade. Não pense na salvação somente por hora da sua morte. É importante você se preparar para esse tempo. Aliás, a nossa cultura prepara muito mal a gente para a morte. Isso é um outro assunto. Mas pense na salvação. Nas palavras de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Vou repetir isso. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida é vida. Vida eterna não é diferente de vida. Jesus diz aqui, com os seus milagres, que ele veio para inaugurar isso na vida daqueles que não tinham esperança. O texto diz que Deus é esse, que Jesus é o Deus dos milagres, que Jesus opera milagres porque Ele é Deus. Mas o texto diz outra coisa. O texto diz, mais uma vez, para mim e para você, o quanto Jesus está interessado na nossa existência, nas nossas causas, na nossa família, no nosso trabalho, com a nossa saúde, com as nossas emoções, as nossas relações, com os nossos sonhos. Ele não é apenas aquele que nos salva para quando a gente morrer, fechar os olhos e ir para o céu. É aquele que nos salva para dizer, quem tem fome, tem pressa. Não é o grande slogan aí das campanhas? Quem tem fome precisa comer. Quem tem necessidade precisa ser alcançado nas suas necessidades. E se nos faltam recursos, olha o que o texto diz. Filipe, Jesus faz uma pergunta para Filipe. Filipe, e aí, como é que a gente vai alimentar 20 mil pessoas? Filipe, pragmático, diz assim, a pergunta está errada, se você está perguntando onde a gente vai comprar. Aqui não tem restaurante, não tem supermercado. A questão não é se tem algum lugar para a gente pegar pão. O problema é que a gente não tem dinheiro para comprar. 200 denários ou 200 moedas de prata, como está aqui no texto, era o salário de 8 meses, 200 dias de trabalho, para dar um pedacinho de pão para cada um. Parece uma pergunta meio sem, ainda mais sendo Jesus, e o texto frisa, eu repetir para vocês propositalmente, o texto dizendo, Jesus perguntou isso para Filipe para experimentá-lo, porque ele já sabia o que ia fazer. Jesus sabe o que a gente precisa. Jesus já sabe o que ele tem que fazer. E se nos faltam recursos, não somente financeiros, se nos faltam recursos porque a gente é limitado, porque a gente não tem caminho, porque talvez a gente já tenha perdido as esperanças, Jesus se apresenta como aquele que veio renovar a vida dos que estão cansados, sobrecarregados, daqueles que estão perdidos, como ovelhas que vão morrer porque estão sem pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. Aliás, o Evangelho de João, no prazer de casa você vai ver, Jesus vai afirmar várias vezes, trazendo essa figura do Deus Pai, do eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou. Jesus é o que era, o que é e o que há de ser. Nessa manhã, eu e você, viemos aqui para cantar, para louvar, para abraçar, para fazer tudo que a gente fez, para ouvir Deus. Desde quando a gente saiu de casa, a gente está ouvindo Deus, gente. E para ouvir nessa manhã, que Jesus é aquele que tem os recursos que nós não temos para nos dar vida. Só Ele nos aponta o caminho que é acesso direto ao nosso Pai. Por isso, eis aí o caminho da nossa salvação. Ele nos salva para lá,
mas já nos salva para cá. Eu não sei o que essa experiência de Jesus com seus discípulos traz para o seu coração. Eu não sei o que essa palavra, de alguma maneira, faz alguma ressonância aí dentro do seu peito. Mas o que eu quero dizer, e eu pedi na minha oração inicial, que a minha voz não seja um ruído para a voz dele. É que o Espírito faça aquilo que Jesus já sabe que tem que fazer na sua vida.